Olá, sejam todos bem-vindos. Nesse encontro nós vamos discutir um conceito que é fundamental para a matemática, mas também muito importante para vários outros ramos do conhecimento humano, o conceito de função. Mas para isso vamos considerar a seguinte situação. Em uma estrada, uma pessoa em um automóvel consegue manter sua velocidade constante e igual a 80 km por hora. Nessas condições, se ela mantiver tal velocidade constante por meia hora, que distância ela percorrerá? É claro que neste caso, uma simples regra de 3 nos permite calcular essa distância. Ora, uma velocidade de 80 km por hora significa que a cada hora ela percorrerá em média 80 km. Assim, em meia hora, ela percorrerá 40 km. Nós podemos fazer a mesma pergunta para 2 horas de percurso. Que distância ela percorrerá? Mais uma vez, em uma hora ela percorre em média 80 km, em 2 horas ela percorrerá 160 km. Em 3 horas, qual a distância que ela percorrerá? Em 3 horas ela percorrerá uma distância de 240 km e em 6 horas ela percorrerá uma distância de 480 km, desde que ela permaneça com essa velocidade constante e igual a 80 km por hora. A seguinte tabela resume todos esses cálculos que nós fizemos anteriormente. Em meia hora ela percorre 40 km, em uma hora 80, em 2 horas 160 e assim sucessivamente. Esta tabela então representa esta relação entre tempo de percurso e distância percorrida para esta situação. Ou seja, dadas as condições do problema, nós conseguimos expressá-las em uma sentença matemática, em uma expressão algébrica que relaciona exatamente essas duas grandezas, de maneira que a distância d é dada em função ou dependendo do valor do tempo de percurso. O que este exemplo particular nos mostrou é que foi possível relacionar duas grandezas quaisquer, no caso tempo de percurso e distância percorrida, por meio de uma sentença matemática. Este é um caso particular de um conceito muito mais amplo chamado função. E para nós definirmos propriamente uma função, nós primeiro partimos de dois conjuntos A e B quaisquer. Mas eles têm que ser não vazios, ou seja, devem conter pelo menos um elemento em cada. Uma função, então, de A em B, do conjunto A no conjunto B, é uma regra ou uma lei que, a cada elemento do primeiro conjunto A, está associado um único elemento do conjunto B. Nós podemos representar simbolicamente essa definição pelo seguinte esquema. O conjunto A, o conjunto B, x é um elemento do conjunto A, y é o elemento do conjunto B, e a função é a lei ou regra que a cada elemento x de A está associada um único elemento y de B. Então, f do conjunto A no conjunto B leva o elemento x de A num único elemento y de B. Este conjunto de partida da função é chamado de domínio, este conjunto de chegada da função é chamado de contradomínio. Nós vamos dar exemplos de funções e de não funções através do que a gente chama de diagrama de flechas. São diagramas, são esquemas bem simples que servem para ilustrar a definição e algumas propriedades de funções. E para isso, nós representamos nessa figura o conjunto de partida desta relação de A e B, B o segundo conjunto, e essas flechas mostram como cada elemento do primeiro conjunto está, de alguma maneira, relacionado a um elemento no segundo conjunto. Então, nota que, neste exemplo, nesta relação genérica de A em B, o elemento 2 de A é elevado em 0 elemento de B, o elemento 3 de A é elevado no elemento 1 de B, o elemento 4 de A é elevado no elemento 2 de B, o elemento 5 de A é elevado no elemento 3 de B. Este diagrama representa ou não uma função. Observe que a cada elemento do conjunto A está associado um único elemento do conjunto B, ou ainda, de cada elemento do conjunto A parte uma única flecha em direção a um elemento do conjunto B. Portanto, esta relação é uma função de A em B, ou seja, ela satisfaz aquela definição que nós apresentamos anteriormente. E este novo exemplo?
esse diagrama de flechas representa ou não uma função de A em B. Observe que do elemento 0 que pertence a A não parte qualquer flecha em direção a B. Ou seja, 0 elemento de A não está associado a nenhum elemento no conjunto B. Dessa maneira, esse diagrama não define uma função de A e B exatamente pelo fato de que 0 elemento de A não está associado a qualquer elemento de B. Esse novo diagrama novamente mostra uma relação de A e B em que 2 elemento de A é elevado em 0 elemento de B, 5 elemento de A é elevado em 0 elemento de B, 10 elemento de A é elevado em 0 elemento de B e 20 elemento de A também é elevado em 0 elemento de B. Esse diagrama define ou não uma função. Nós observamos que de cada elemento do conjunto A parte uma única flecha. Logo, esta relação é uma função de A e B, não importando se todos os elementos de A são levados no mesmo elemento de B, 0. O importante é que de cada elemento de A parte uma única flecha, ou ainda, segundo a definição de função, cada elemento de A está associado a um único elemento em B. Este último exemplo mostra uma relação de A em B e nós podemos dizer que esta relação é uma função de A em B. Em particular, nós devemos observar o que acontece com o elemento 4 de A. Este elemento 4 de A está associado tanto a menos 2 como a mais 2 elemento de B. Ou seja, existe um elemento nesta relação de A que está associado a 2 elementos distintos em B. Mas isso fere a definição de função, porque cada elemento do conjunto A tem que estar associado a um único elemento no conjunto B, que é a definição de função. Portanto, esta relação não é uma função de A e B, e qual é o motivo? 4 elemento de A está associado a 2 elementos distintos em B. Esses diagramas de flecha servem para ilustrar exemplos e contra-exemplos de uma definição como a de função de maneira bem simples. Nós vamos ver algumas situações um pouquinho mais sofisticadas agora. Então nós temos dois conjuntos A e B. A com os elementos menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, e B com os elementos menos 3, menos 2, menos 1 e 0. E nós vamos definir uma relação entre esses conjuntos A e B por meio de uma regra ou de uma lei, de maneira que y igual a x menos 1, onde x é um elemento de A e y é um elemento de B. A relação assim definida estabelece uma função de A e B. Nota que nós podemos escrever sinteticamente isso da seguinte maneira: o conjunto A, o conjunto B, o conjunto A de partida, o conjunto B de chegada, e a lei ou regra é y igual a x menos 1, onde x é um elemento de A e y é um elemento de B. O que nós vamos fazer? Nós vamos, para cada elemento de A, substituir na expressão ou na lei ou na regra dada e verificar se o elemento resultante está em B ou não. Então, por exemplo, para x igual a menos 2 elemento de A, nós encontramos, segundo essa regra, y igual a menos 3 e eu percebo que menos 3 é elemento de B. Se x for igual a menos 1 elemento de A, o respectivo valor de y calculado pela lei ou regra é menos 2, que também é elemento de B. Se x for igual a 0, elemento de A, y é igual a menos 1 e esse menos 1 é elemento de B. Até aqui a definição foi satisfeita. Para x igual a 1, elemento de A, y é igual a 0, que também é um elemento de B. Entretanto, para x igual a 2, elemento de A, o respectivo valor de y deveria ser 1, mas este 1 não é elemento de B. Ou seja, se nós representarmos esta relação por meio de um diagrama de flechas, como esse, nós percebemos que o elemento 2 de A não está associado a qualquer elemento em B. De maneira que esta relação não define uma função de A em B, justamente porque 2 elemento de A não está relacionado a qualquer elemento no conjunto B. Vejamos o mesmo para essa nova relação. Mais uma vez, é importante enfatizar isso. São dados dois conjuntos,
um de partida, um de chegada, e uma regra que vai associar elementos do primeiro conjunto a algum elemento do segundo conjunto B. E nós estamos verificando se a regra que foi assim definida é ou não uma função de A e B. Então nós temos que A tem os elementos agora menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, e B tem os elementos 0, 1, 2, 3 e 4. E agora a lei ou regra que associa um elemento de A a um elemento de B é y igual a x quadrado, novamente com x pertencendo a A e y pertencente a B. Nós vamos verificar no que se segue se esta relação define ou não uma função de A em B. Como antes, nós vamos atribuir a x desta regra os valores que estão em A. Então, x menos 2 é o primeiro elemento de A, e nós calculamos pela regra o respectivo elemento de y, que nesse caso é igual a 4, e de fato 4 é um elemento de B. Para x igual a menos 1, o respectivo valor de y é 1, que também é um elemento que está presente no conjunto B. Se x for igual a 0, y também vale 0, que é também um elemento em B. Para x igual a 1, o respectivo valor de y é 1, que também é um elemento de B. E para x igual a 2, o respectivo elemento de y é 4, que também é elemento do conjunto B. O diagrama de flechas para essa relação mostra claramente que para cada elemento do conjunto A, parte uma única flecha para um elemento em B. Então, menos 2 está associado a 4, está associado a um único elemento em B. Menos 1 está associado a 1, também está associado a um único elemento em B. 0 elemento de A está associado a 0 elemento de B, essa associação também é única. 1 elemento de A está associado a 1 elemento em B, e 2 elemento de A está associado a 4 elemento de B. Então, esta relação satisfaz a definição de função, portanto, nós dizemos que, de fato, ela é uma função do conjunto A no conjunto B. Uma representação bem interessante, além do diagrama de flechas para essa função, é esta representação em que, em um reticulado, nós representamos os elementos do conjunto A numa linha horizontal, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, em uma linha vertical, os elementos do conjunto B, 0, 1, 2, 3 e 4. E nós percebemos que para esta função, menos 2 está associado ao elemento 4. Portanto, este ponto representa exatamente essa associação. X igual a menos 2 elemento de A está associado a 4 elemento de B. Menos 1 elemento de A está associado a 1 elemento de B. 0 elemento de A está associado a 0 elemento de B. 1 elemento de A está associado a 1 elemento de B. E 2, o último elemento de A, está associado a 4 elemento de B. Este conjunto de pares ordenados representa o que a gente chama de gráfico da função. Todos os pares ordenados que satisfazem a função constituem o que nós chamamos de gráfico de uma função. E nesse caso, como A e B são valores discretos, ou seja, alguns valores finitos, esses pontos que mostram essa associação entre um elemento de A e um elemento de B vão representar neste esquema ou nesse diagrama o gráfico da função. Mas enfatizando, o gráfico da função é o conjunto de todos os pares ordenados que satisfazem esta lei ou esta regra da função. Formalmente, dados dois conjuntos A e B não vazios e f uma função de A em B, nós definimos o gráfico da função f, indicado por g de f, o gráfico de f, o conjunto de todos os pares ordenados da forma x, f de x, onde x é um elemento do conjunto A e f de x, obviamente, é o valor que a função assume quando nós consideramos este valor de x. Então, todos esses pares ordenados que satisfazem a lei da função constituem o que nós chamamos de gráfico dessa função. Como nós já afirmamos anteriormente, esses exemplos simples ou discretos servem para nós darmos exemplos ou contra-exemplos de funções e suas características. Na vida real, nós vamos trabalhar com uma situação muito mais ampla, muito mais geral, em que A e B, o conjunto domínio e o conjunto contradomínio dessa função, são subconjuntos dos reais, ou o próprio conjunto dos números reais. E nós vamos falar em uma função real.
Então sejam A e B dois subconjuntos dos reais, uma função real de A e B tem como domínio um subconjunto dos reais, como contradomínio um subconjunto dos reais, e ainda a cada elemento do domínio a função associa um único elemento no contradomínio. E esse f de x pertencente a b é o que a gente chama de valor ou imagem que a função assume quando x é um elemento do domínio dessa função. Neste caso, em que nós falamos que domínio e contradomínio são conjuntos contínuos, o gráfico da função vai ser uma curva no plano. Ao invés de ser uma coleção finita de pontos ou um conjunto discreto de pontos, nós teremos uma curva que vai representar exatamente o gráfico da função, ou seja, todos os pares ordenados que satisfazem a lei da função. Ou seja, dado um x elemento de A, estará associado um f de x elemento do contradomínio B, e todos os pares ordenados satisfazendo esta lei da função vão estar agora situados sobre uma curva que, obviamente, o formato dessa curva vai depender da lei da função considerada. Como exemplo de uma função real, considere essa função definida dos reais nos reais, ou seja, tanto domínio como contradomínio da função é formado pelo conjunto dos números reais. E agora a lei ou regra é dada da seguinte forma: f de x é igual a x menos 2. Como nós podemos construir o gráfico dessa função agora no plano cartesiano? Ou seja, como nós vamos desenhar, por assim dizer, o conjunto de todos os pares ordenados que satisfazem a lei desta função. Para construir o gráfico dessa função, nós atribuímos a x um conjunto finito de valores. Por exemplo, nós tomamos os valores x igual a menos 1, 0, 2, 3 ou 5. Poderiam ser inclusive outros valores além desses. E substituímos esses valores de x na variável independente x da função, ou na lei da função, e calculamos os respectivos valores ou imagens que a função assume. Então, para x igual a menos 1, a imagem da função é menos 3. Para x igual a 0, f de 0 é igual a menos 2. Para x igual a 2, a imagem da função é 0. Para x igual a 3, a imagem da função é 1. E para x igual a 5, esta imagem ou valor da função é igual a 3. De posse desses valores, nós localizamos os respectivos pontos no plano cartesiano. E o que nós percebemos é que, aparentemente, todos esses pontos estão alinhados ou sob uma mesma reta. É claro que nós vamos demonstrar que, de fato, para essa função que nós vamos chamar de polinomial de primeiro grau, o gráfico da função será uma reta exatamente como esta. Vejamos o que acontece agora com uma função dessa forma. A função g, definida dos reais nos reais, tem a lei ou regra dada por g de x é igual a x ao quadrado menos 4. Para construirmos o gráfico dessa função, nós vamos adotar esse mesmo procedimento. Atribuímos livremente valores a x, substituímos os respectivos valores de x na função e calculamos as suas imagens. Então, para x igual a menos 3, a imagem dessa função é 5. Para x igual a menos 2, a imagem é 0. Para x igual a 0, a imagem é menos 4. Para x igual a 2, a imagem é 0. E para x igual a 3, a imagem é 5. E agora, nós localizamos esses pontos que relacionam x e y no plano cartesiano. E o que nós percebemos para essa função? Não é possível construir uma única reta que contenha todos esses pontos. Nós vamos analisar esta função e perceber que todos os pontos que estão no gráfico dessa função se situam ao longo desta curva que nós chamamos de parábola. O gráfico de uma função, ou a curva que representa o gráfico dessa função, vai depender claramente da forma da lei da função. E cada caso terá um gráfico particular. Um valor que é importante nós analisarmos para qualquer função é o que nós chamamos de raiz ou zero de uma função. Dado uma função real de a em b, o zero ou raiz de uma função é o valor da variável independente de x, tal que a imagem da função é igual a zero. Por exemplo, para essa função real, f de x é igual a 5x mais 4. Para qual valor de x a imagem dessa função é igual a zero?
Ao impormos essa condição sobre a lei da função, nós obtemos uma equação de primeiro grau na variável x, ou seja, 5x mais 4 é igual a zero, que me leva à solução x é igual a menos 4 quintos. Então, este valor de x menos 4 quintos, quando substituído na lei da função, faz com que a imagem é igual a zero, e, portanto, este valor é chamado de raiz da função. A mesma coisa se nós tomarmos uma função real da forma g de x é x² menos 5x menos 6. Para pesquisarmos ou determinarmos as raízes dessa função, nós partimos dessa condição, o valor de x que torna a função igual a zero, o que nos leva a esta equação de segundo grau, x² menos 5x menos 6 igual a zero. Resolver esta equação significa aplicar o método de Bhaskara, e para isso nós, em primeiro lugar, determinamos os coeficientes que caracterizam essa equação. O coeficiente do termo quadrático igual a 1, o coeficiente do termo linear menos 5 e o termo independente menos 6. Nós calculamos então o chamado discriminante desta equação, b² menos 4 vezes a vezes c, resultando para esses valores de a, b e c, 49. Como esse discriminante é positivo, esta equação de segundo grau terá duas soluções reais distintas, e elas são dadas por essa expressão x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, que me leva a duas soluções, a primeira x igual a 6 e a segunda x igual a menos 1. Entretanto, como se trata do contexto de função, esse valor de x igual a 6 e esse valor de x igual a menos 1 são as funções, são as raízes dessa função, ou seja, são os valores de x que tornam a imagem dessa função igual a zero. Ou seja, g aplicado ao valor 6 vai produzir a imagem zero e g aplicado ao valor x igual a menos 1 também produzirá o valor zero, caracterizando então as raízes dessa função de segundo grau. O último aspecto a ser observado sobre funções é o que nós chamamos de conjunto imagem de uma função. Para isso, nós vamos fazer o uso de um exemplo discreto, um diagrama de flechas, que mostra a relação ou a função de a e b dada por f de x é igual a x mais 1. Nesse exemplo, menos 1 elemento de a elevado em 0, elemento de b, 0 elemento de a elevado em 1, elemento de b, 1 elemento de a elevado em 2, elemento de b, e 2 elemento de a elevado em 3, elemento de b. Observa que esse conjunto 0, 1, 2 e 3 é uma parte ou um subconjunto de b, um subconjunto do contradomínio dessa função. Esse subconjunto recebe o nome particularmente de imagem da função f. Apenas para reforçar esse fato, então aqui está o diagrama de flechas que representa essa função de a e b, e aqui em particular os elementos que estão na imagem da função f, 0, 1, 2 e 3, como um subconjunto do contradomínio b. Nós podemos então agora definir formalmente o conjunto imagem de uma função f qualquer. A e b são subconjunto dos reais, f é uma função de a e b, de maneira que o conjunto imagem da função f é o conjunto de todos os y pertencentes a b, ou seja, de todos os valores que estão no contradomínio, mas que satisfazem a seguinte condição: y é a imagem de algum x pela função f. Vejamos um exemplo agora dessa definição. Considera a função real f de x é igual a x ao quadrado. Sendo o domínio dessa função o conjunto dos números reais, x pode assumir qualquer valor real. Caso x seja negativo, o seu quadrado será um número positivo. Se x for igual a zero, o seu quadrado é zero. E se x for positivo, o seu quadrado é positivo. Logo, os valores que a função assume, ou as suas imagens, ou são maiores ou iguais a zero, de maneira que o conjunto imagem dessa função é constituído pelos y reais, y pertencente a R, tais que y é maior ou igual a zero. Este é o conjunto imagem desta função f de x igual a x ao quadrado. E com isso nós terminamos esse encontro. Nós abordamos aqui a definição de uma função e suas principais características. Suas representações na forma tabular, em gráfico, as raízes de uma função e o seu conjunto imagem. Nós vamos agora definir
várias famílias ou categorias ou classes de funções e vamos analisar o comportamento dessas funções em cada uma dessas famílias, começando pela função polinomial de primeiro grau. Obrigado, até lá e boa sorte!